Muito bem. Vamos agora para mais um capítulo da série Mães, com o tema Gravidez de Risco. Semana passada nós iniciamos a série Mães, falando da concepção até o nascimento. E hoje, levando em conta que muitas mulheres têm deixado a maternidade para bem mais tarde, nós vamos prestar um serviço e falar sobre gravidez de risco. Ou seja, o primeiro filho em idade avançada. E quem vem nos falar sobre o assunto é a ginecologista e obstetra, doutora Poliane Prismic. Obrigado, querida, por ter vindo. Obrigada. Tão bonita. Não se levante, por favor. Tão bonito, parece que é ginecologista, obstetra. Falei em off isso, mas é verdade. Está tudo bem, Poliane? Tudo ótimo, graças Esse teu a Deus. sobrenome, Obrigada pelo esse teu convite. sobrenome, obrigado eu. Esse teu sobrenome é eslavo, né? É eslavo, De é onde? croata. 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 Meus avós, por parte de mãe, Mas são depois croatas. esse sérvio, sei lá, é muito parecido, né? É. O Yugoslavo falava servo-croata. Enfim. É, na verdade, a minha avó era a favor da grande Iugoslávia, ela ficou muito chateada quando teve essa separação. Ela morava em território sérvio lá, mas ela era croata, de origem croata. Bom, acabou tudo, né? Acabou Redesenha tudo, os mapas infelizmente. toda hora, né? Muito bem. Poliane, esse é um assunto que de muitos pedidos por e-mail, etc., nesse nosso novo quadro. Eu queria começar pelo básico, né? O que é, na verdade, uma gravidez de risco? O que é exatamente isso? Gravidez de risco é quando você tem qualquer tipo de patologia, né, de doença anterior à gravidez que deu risco. Então, por exemplo, uma paciente que é diabética, Sim. que já é hipertensa, que é obesa, ou uma paciente que adquiriu esse risco durante a gravidez. O que leva a gente a ter esse risco maior durante a gravidez? Obesidade, sedentarismo, o problema da mulher que está engravidando mais tarde, pelos problemas assim sociais e econômicos, essa mulher está começando a se dedicar mais à parte de educação e está deixando essa gestação para depois dos 35 anos. Toda paciente que engravida depois dos 35 anos, ela é considerada uma gestante idosa, apesar de ser jovem, e o número de intercorrências nessa gestação é maior, desde anomalias no feto, né, das cromossomopatias, que são as alterações genéticas, até realmente o número de intercorrências. Então, a gente tem um número maior de mulheres que vão se tornar diabéticas durante a gestação, que vão se tornar hipertensas, que vão ter problemas de tireoide. Então, todo pré-natal deve ser muito bem seguido, mas essas mulheres em especial devem ter um segmento muito maior. Quer dizer que tem um problema endocrinológico aí nessa história que eu ouvi falar de tireoide? Coisa. Na verdade, as mulheres, depois dos 40 anos, por volta de 25% delas vão ter algum tipo de alteração tiroidiana. A mais frequente é o hipotiroidismo, que é a tireoide funcionar um pouquinho mais vagarosa. Mulher tem síndrome de Hashimoto. Exatamente. Hipotiroidismo. E quando você tem uma gestação, a gente não sabe exatamente quais são as causas, tem vários trabalhos que são feitos, tem até um que foi feito recentemente na Universidade de Ohio, que analisou mulheres que engravidavam antes dos 35, que tinham o primeiro filho antes dos 35 e o segundo depois dos 35, e as que tiveram os filhos depois dos 35 anos. O que se percebeu na conclusão desse trabalho é que depois dos 35 anos, o número de doenças cardiovasculares, então pressão alta, risco de infarto, foi realmente maior. Gente... Bom, as principais doenças que podem surgir na gestação são essas todas que você falou. Tem como a gente controlar isso? Tem como não deixar que isso aconteça? Vocês falam muito em medicina preventiva hoje, os médicos falam muito nisso, né? Tem como a gente estar prevenindo. A primeira coisa, a mulher que pretende engravidar depois dos 35 anos, ela tem que saber que além da dificuldade para ela engravidar, que é maior, né? A gente vai tendo uma perda na nossa capacidade de ovulação de 5% a cada ano, ela tem mais chances de ter as intercorrências da gestação. Então, ela tem que se preparar. Isso, na verdade, toda gestante tem que fazer, mas essa com mais de 35 anos tem que ter um cuidado maior. Então, fazer atividade física de 3 a 4 vezes por semana, se manter com um peso adequado, tá fora da faixa da obesidade que a gente fala, ou do sobrepeso, que hoje 40% da população brasileira tem, né? A feminina tem até um pouquinho mais. Então, são realmente essas mudanças do cotidiano e fazer os exames de prevenção. Hoje, o que a gente tem que tomar muito cuidado, Rony, que poucas pessoas, na verdade, sabem, são as doenças autoimunes ou as alterações que são as trombofilias que a gente fala.
São alterações na parede dos vasos, que geneticamente elas já são determinadas, e essa mulher, na hora que ela engravida, ela tem mais chances de intercorrências como a pressão alta, que é a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome HELP, e na verdade ela dá um risco também maior de abortamento. Essas mulheres que são mais velhas, se elas tiverem uma trombofilia, elas têm mais chances de ter essa intercorrência. Às vezes as mulheres com 20, 25 anos, ela pode ter uma trombofilia, mas ela ainda passa ilesa. Mas na mulher mais velha, assim, não tem como passar ilesa. Então ela pode ter complicações durante a gestação muito graves. Então é importante ela estar fazendo esses exames antes de engravidar e saber também, né, ter ciência de que ela vai ter que tomar um cuidado muito maior. Essa história da trombofilia eu não sabia, não. A gente ouve, quer dizer, essa cultura de almanaque, né, que a gente tem, nós leigos, né, sobre diabetes, etc. Mas eu acho uma menina, eu tenho filhos mais velhos, do que 35 anos. Para mim são os bebês. 35 anos é considerado paciente idosa? É paciente idosa. Bom, o que fazer para a gente... De fato, eu sei, para Natal, você falou, mas não tem umas outras regrinhas, umas coisas assim, mais distantes ou mais próximas? O principal conselho seria a gente estar engravidando entre os 20 e os 30 anos. Seria uma das coisas. Mas a gente tem uma situação hoje divergente. Se você for ver, por exemplo, a média que a gente tem no consultório de pacientes, a maioria delas vai ter o primeiro filho depois dos 30 anos. Né? Então, assim, é você realmente incentivar os bons hábitos. Então, fazer uma rotina realmente de exercício físico, de qualidade de vida, de boa qualidade, de diminuir fator estressante, de ter uma preocupação no trabalho. Muitas mulheres, às vezes, têm até intercorrência durante a gestação, como o trabalho de parto prematuro, por estresse. Porque a mulher hoje, ela está no mercado de trabalho, sujeita às cobranças, como qualquer homem. Então, eu tenho pacientes, Rony, que são altíssimas executivas. Então, essas pacientes sofrem uma carga emocional durante a gestação muito grande. Tanto que a maioria delas, principalmente eu brinco que as pacientes que trabalham em banco, deu 30 semanas, você acaba tendo que afastar por trabalho de parto prematuro. Deus do céu! Então, é uma realidade que a gente vive hoje no consultório. As pacientes precisam saber disso e sempre que elas começam a tentar se preparar para a gravidez, eu falo, olha, além de todos os cuidados que a gente está fazendo aqui, eu te peço para procurar os cuidados na sua vida pessoal. Então, assim, sempre ter um relacionamento da melhor qualidade com o marido, com a família. E dentro do ambiente de trabalho, começar a ver quais são as brechas que existem para melhorar a qualidade de vida dela lá dentro. Interessante isso, né? Agora, eu estou invocado com essa história da idade. Você já me falou, né, que a gravidez de alto risco, a idade pode levar a essa história. Me explicou uma coisa que eu entendi também. As bonitinhas nascem com um número contado de óvulos, né? Que vão se perdendo durante a vida inteira. Mas não existe, quer dizer, a ciência não chegou a um ponto de, sei lá, de acerto dessa história? Então, na verdade, não. O que a gente tem hoje, para a mulher que está preocupada, né, que está ouvindo esse assunto em casa e fala, meu Deus, eu estou com 33, o que eu faço? Pois é. Né? Existe hoje um exame de sangue que chama fator antimileriano, que é um exame que você dosa e sabe qual que é a sua porcentagem de chances de se manter fértil por mais tempo. Tá. Isso não dá uma garantia de fertilidade, mas te auxilia bastante. Então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que chegam com essa questão para mim no consultório. Falam, olha, vamos dosar o fator antimileriano e você já começa a se preparar para essa ideia de repente, engravidar, veja com o seu parceiro o que vocês estão pensando a respeito do futuro, porque, infelizmente, a mulher, ela não foi feita para ovular depois dos 40 anos. A natureza é sábia. Esse óvulo que está lá guardado por mais tempo, ele tem mais chances de ter anomalia. É diferente do homem, que ele vai estar produzindo espermatozoide novinho a toda hora. A mulher não é assim. Como a gente já nasce com essa quantia de óvulos pré-determinada, realmente chega uma hora que você vai ter óvulos de má qualidade. Você pode até ovular, mas não engravida. Você sabe, Poliana, vou até abrir um parênteses aqui, eu tenho 2 amigas que tiveram esse problema. Engravidaram com 40 anos, uma com um pouquinho mais, 41, e os bebês tiveram problema mesmo. Rony, aumenta muito a porcentagem. Um nasceu com Down e o outro nasceu com uma cardiopatia congênita complicada. E assim, a principal moléstia que a gente tem realmente é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Mas tem outras síndromes que também são graves. O que a gente tem que pensar é assim, essa criança vai precisar de cuidados especiais para o resto da vida. Então, a gente precisa ter pais preparados para isso. Então, é muito importante você estar orientando a paciente. Hoje, o que a gente tem de preventivo?
além de você pedir para a paciente, quando ela é mais jovem, usar camisinha, tomar cuidado com a taxa de parceiros e com as doenças sexualmente transmissíveis, tá orientando ela a respeito dos bons hábitos, tudo isso de não usar droga, tomar cuidado com bebida alcoólica, cigarro então nem se fala. Deus me livre. Existem centros de infertilidade nos Estados Unidos que a partir do momento que a paciente é tabagista, eles se negam a tratar, porque é muito pior a taxa. Então, é uma coisa que a gente tem que estar orientando a paciente e, ao mesmo tempo, ela tem que estar ciente dessa dificuldade. O que você pode fazer para prevenir? Então, por exemplo, essa mulher chegou no consultório com 33, 34, 35 anos e não tem um parceiro. Ela pode, de repente, estar conhecendo esse parceiro, como a gente tem casos no consultório aos 40 anos. A gente orienta que ela faça hoje congelamento de óvulo. O congelamento de óvulo, ele evoluiu muito nesses últimos 5 anos. Então, a gente tem uma qualidade, uma garantia de sucesso de uma gravidez, caso o óvulo dela já não seja de boa qualidade, muito maior. Tá, faz fertilização in vitro, então. Exatamente. Descongela esse óvulo, pega o esperma do parceiro, faz a fertilização e cria um embriãozinho. Perfeito. E o parceiro, onde é que fica nessa? Como é que ele pode ajudar? Olha, parceiro, acho que importantíssimo, primeiro, acho que todo relacionamento que a gente sabe, quando você vai criar uma família, cuidar disso, é ter um diálogo muito aberto. Perfeito. E é muito importante o homem ter participação no dia a dia. Lógico. Porque a mulher, ela engravida, realmente ela fica mais chata, ela fica mais chorona. A progesterona, que é o hormônio dos primeiros 3 meses da gestação, ela é responsável pela nossa tensão pré-menstrual. O que a maioria dos estudos acham é isso. Então, ela fica altamente sensível, tem uma labilidade, ela olha para o marido, ela chora, ela fica com raiva, ela não sabe direito o que ela sente. Então, é muito importante esse parceiro estar participando e, lógico, nunca subestimar. Então, assim, participar das consultas de pré-natal, tá conversando, tá se inteirando do caso e, principalmente, Rony, uma coisa que a gente fala pouco, mas, assim, a parte da sexualidade na gestação. Então, não tem problema ter relação sexual, desde que você não tenha risco nenhum. E é importante alertar o parceiro que no pós-parto, então, depois que essa mulher tem o filho, realiza o sonho, a taxa de desejo é muito baixa, porque os hormônios que fazem a mulher amamentar fazem ela esquecer do resto. Então, muitas vezes a gente tem problema com os casais que a taxa de traição nesse período de pré e pós-nascimento é muito grande. Isso acaba desestruturando a família. Então, é muito importante que esse parceiro saiba o que ele está assumindo junto com essa mulher e sempre mantenha esse diálogo muito aberto. Acho que isso é fundamental. Uma pergunta, existem controvérsias, por exemplo, uma mulher que fica grávida, ao contrário, ela pode ficar mais alegrinha? Com desejo? Pode. Não, alegrinha. Com desejo, sim. Eu sou testemunha disso. Mas, é muito comum isso. Mas melhor humorada, acontece isso? Acontece, principalmente o que eu acho depois do 3º mês. Porque a grande verdade é que é a realização de um grande sonho, E apesar de ter toda a mudança no corpo, tudo isso, é a realização da mulher, de ser mãe, de gerar uma nova vida. E socialmente, a mulher gestante, ela é também uma figura de destaque. Então, todo mundo pergunta o sexo, o nome do bebê. Então, é uma coisa que acaba inteirando mais. Eu acho que a maioria das mulheres melhora muito depois de ser mãe. Ela começa a encarar os problemas da vida de uma forma diferente. Vou dizer, outro ângulo. A gravidez da minha bonitinha foi uma época linda, de bom humor, de alegria, de tomar sorvete no meia-noite, de sair atrás de cajamanga, não sei aonde. Foi muito bom, foi muito divertido. Por isso que eu perguntei se há controvérsia. Agora, por qual tipo de parto a mulher deve conceber se ela tiver, de fato, a gravidez de risco? Ela tem que optar por isso, Ou não pode? Na verdade, depende. Pela parte clássica da obstetrícia, o que eles falam, depois dos 40 anos, a maioria das vezes se opta pela cesariana. Nessa faixa dos 35 aos 40, você pode acompanhar a gestação e se ela quiser ter um parto normal, ela tem condição, não tem problema algum. Não, Não. Porque eu ouço muita história que depois de 30, olha, vamos fazer uma cesárea porque é perigoso, não sei o quê. Não, conversa fiada. Rony, conversa fiada. E o que a gente tem que fazer é realmente um pré-natal cuidadoso. Tá. Então, tá acompanhando essa gestante desde o início, tá orientando. Tem muitas coisas que a gente orienta dentro do consultório. Então, todo o período da gravidez tem as orientações. No final, você tem que orientar a parte de contração, de perda de líquidos, de sangramento. A paciente que ela sabe bem essa parte fisiológica de como vai se comportar o corpo dela, ela sabe te dar um maior feedback. Então, é mais fácil de você resolver, mesmo que você tenha algum problema, é mais fácil da gente tá contornando isso. Olha, Bruna, eu estou muito satisfeito com tudo que você me disse. Acho que nós prestamos um serviço a quem está nos assistindo agora, tanto o bonitão que está nos vendo agora, quanto a bonitinha dele, porque eu pessoalmente acredito que
o homem moderno que não participar dessas coisas ditas femininas, eu não sei em que almanaque está escrito isso, mas que ele não dividir essas coisas com a companheira, ele está fadado ao desaparecimento. Eu acho. Reni, assim, é uma coisa muito bonita que a gente vê no consultório hoje, que a maioria dos maridos, né, tem realmente essa postura. E é engraçado porque você vê assim, a paciente ela é mais feliz durante a gestação, eles curtem mais. Então, assim, aquele homem mais dedicado, que troca a fralda, que dá banho, isso é muito legal, é essencial. Sem dúvida alguma. Obrigado, viu, querida? Obrigada pelo convite. Olha, esta bonitinha que esteve conosco esse tempo todo, tão competente, é a ginecologista obstetra, doutora Poliane Prismic. Está certo a pronúncia? Prismic, está certo. E muito obrigado, querida. Obrigada. Na próxima semana vamos falar sobre mãe biológica versus mãe adotiva. Eu acho que mãe é aquela que dá amor, também, né? Não é? Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Um beijo. Tchau. Tão bonita, imagina.